Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer um convite, convite 298. Né? Já fazem 298 dias que nós estamos lendo a Bíblia. E se você está aqui pela primeira vez, fica comigo até o final, que eu vou dar acesso para você ler todos esses dias, 298 dias. Né? Mas fica comigo, acompanha comigo aqui a leitura. A ideia nossa é ler toda a Bíblia, né? Nosso plano é ler toda a Bíblia em um ano, em 365 dias. Nós estamos lendo a Bíblia de uma forma diferente, a gente está intercalando os livros, isso está nos ajudando a ter mais entendimento, mais compreensão, mais conhecimento de Deus. A gente está lendo o livro agora de Jeremias, e no meio do livro de Jeremias nós lemos as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo. Então, a primeira carta a Timóteo, e na leitura anterior a gente leu a segunda carta. Agora a gente está voltando para ler o livro de Jeremias e vamos finalizar, se Deus assim permitir. Nós estamos no capítulo 39 do livro de Jeremias. Nós vamos ler de 39, é curta hoje, a 41. São poucos versículos em cada capítulo desse. Obrigado, realmente é muito bonito. A paisagem é muito bonita. Então a gente está vendo o que no todo do livro, né? Deus usando o profeta Jeremias para falar para o povo que o povo estava com paganismo, estava adorando outros deuses, estava indo no próprio templo, né? Adorando, fazendo tudo aquilo que Deus não ordenou, né? Tanto estava corrompido a parte religiosa, que é o sacerdócio, né, as pessoas que cuidavam ali do templo, como também o próprio rei, né, o próprio reinado, as pessoas que governavam Judá, Jerusalém. Então, a gente está vendo que Deus, por várias vezes, pelo seu amor e misericórdia, usando o profeta Jeremias para interceder, né, para que esse povo pudesse se arrepender. O povo, bem pelo contrário, pegou até, prendeu Jeremias. E Deus foi de imensa misericórdia. A gente está lendo, mas Deus falou, olha, vocês vão ser exilados na Babilônia. Né? O rei Nabucodonosor vai dominar e vai levar vocês como cativo para lá. Então, capítulo 39, nós estamos lendo agora, vamos ler esse primeiro trecho até o versículo 10, a queda realmente de Jerusalém. Vamos ver. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônico entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Negar-Sarezer de Sangar, Nebo Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Negal-Zerezer, conselheiro real e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer, passaram pelo portão entre os dois muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção ao Vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó. Eles os capturaram e o levaram a Nabucodonosor em Riblá, na terra de Amete. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias, obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e todos os nobres de Judá. Depois arrancou os seus olhos,
o prendeu com correntes de bronze e levou para a Babilônia. Os babilônios queimaram Jerusalém, inclinando o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capitão do guarda, deportou para a Babilônia os restantes do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá, para cuidar dos vinhedos e dos campos. Realmente você vê então aqui se cumprindo, né, aquilo que Deus havia prometido, porque não houve arrependimento, então Deus cumpriu. Versículo 11, Jeremias vai permanecer em Judá, até o versículo 18. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nebuzaradã, capitão da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo o que ele pedir. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, Nebuzazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Zarazer, conselheiro real, e os outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aiquim e neto de Safã, que levou para sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: farei a esta cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você verá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você a vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Né? Deus cuida daqueles que estão debaixo da sua obediência. Né? A gente está vendo, né, a todo momento o profeta Jeremias, mesmo sofrendo, né, duras perseguições, sendo preso e tudo mais, mas Deus está no comando de todas as coisas. Né? Então isso é bom porque isso conforta nos dias de hoje, né, aqueles que realmente passam por dificuldades, daqueles que continuam, né, sendo perseverantes ao Senhor. Capítulo 40, Deus vai continuar, né, mandando mensagem, né, usando o mês Jeremias. O Senhor deu uma mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, seu Deus, trouxe essa calamidade sobre esta terra. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Por isso, aconteceram todas essas coisas, mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem, providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou governador de Judá. Fique com o povo que ele governa. E se quiser ir para algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então, Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro e o deixou partir. Jeremias voltou para Gedalias, filho de Aicã, em Missipá, e habitou em Judá, com os poucos que haviam ficado na terra. Então, Deus, né, continuou cuidando, né, do profeta Jeremias. E a gente viu, né, é interessante, né, sempre fazer esse paralelo, reforçar,
da leitura de ontem, que por sinal a gente interrompeu, né, a leitura de ontem, no final a gente não teve a oração final, a leitura 3, 9 e 7, né? Mas a gente viu que Paulo estava também preso, né, em nome de Jesus, né? E por causa de Jesus foi preso, foi perseguido. E Jesus mesmo disse, né, que vamos ser perseguidos em nome dele. Para permanecer, isso foi muito forte, principalmente na época, né? Então, pessoas que falam, às vezes, profetas, que falam, discípulos, né, apóstolos, que falam em nome de Deus, muitas vezes são perseguidos, mas há libertação, né? E é interessante a frase de ontem, né, o versículo ontem chave ali que eu peguei é que eu posso estar preso, mas a palavra do Senhor não, né? Então, Paulo ainda escrevendo, né, as cartas, como o próprio Jeremias, né, escreveu também um rolo, mesmo sendo queimado pelo rei, que ele reescreveu de novo. As palavras de Deus jamais vão ficar em silêncios, né? Ela vai permanecer para sempre. Então, a gente vai aqui ler o próximo trecho, né? Gedalias governa em Judá. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens e as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estava Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, e filhos de Efaí, e os filhos de Efaí, o Netofatita, Jazanias, filho de Macatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de fazer o mal. Não tenha medo de servi-los. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispá e os representarei diante dos babilônicos que vierem a se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomarão e vivam dos frutos da terra. Colham as uvas, frutas de verão e azeitonas e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon, Edom e outras terras vizinhas soube que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente do povo em Judá e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá, dos lugares das quais haviam fugido. Pararam em Mispá, aonde encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Deus já havia falado isso, né? Olha, se cede ao rei da Babilônia e eu vou prometer que vocês vão ter a terra de volta, né? Então a gente vai vendo como está acontecendo, né? Aqueles que foram obedientes a Deus, Deus permitiu que isso acontecesse por conta, né, do grande pecado do povo ali, mas sempre tem, né, os remanescentes. Aqueles que são obedientes, Deus está cuidando, né, até os dias de hoje. Versículo 13 até o versículo 16 vai haver uma conspiração contra Gedalias. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispá. E lhe disseram: você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netatias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou: o que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã:
eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. E assim a gente encerra o capítulo 40, né? A gente vai agora ler o capítulo 41, que é o último capítulo do dia de hoje, da leitura de hoje. E a gente vai ver então esses 18 versículos, né, a respeito do assassinato então de Gedalias. Capítulo 41. Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netatias e neto de Elisama, que era da família real, que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá, com 10 homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os 10 homens se levantaram de um salto, puxaram as suas espadas e mataram Gedalias, o rei da Babilônia. O rei da Babilônia que havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus de babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, 80 homens chegaram de Siquém, Siló e Samaria para adorar no templo do Senhor. Tinha raspado a cabeça, né, rasgado as suas roupas e se cortado, e trazia ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netatias, saiu de Mispá e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse: venham e vejam o que aconteceu com Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que acompanhavam mataram 70 deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros 10 sobreviventes, pois haviam convencido Ismael a soltá-lo ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que havia escondido. A cisterna que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender a Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netatias, encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei, outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá, aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de Careá, e outros comandantes que o acompanhavam, souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra eles. Eles os avançaram no grande açude perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispá escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e 8 homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinha resgatado em Gibeon, os soldados, as mulheres, as crianças, os oficiais do palácio. E Ismael havia capturado em Mispá, depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de Jerute-Quimã, perto de Belém, aonde havia planejado fugir para o Egito. Tinha medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado rei da Babilônia. Que loucura, né? Que loucura essa matança, né? Essas vinganças, poderes, né? E você viu que havia, né, já alertado, né, o Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes soldados estavam no interior, né, de Mispá. E aí ele já tinha dado a informação para o rei, né, e ele não acreditou que Ismael poderia matá-lo, né? E assim aconteceu. Bom, estou bem com muita vontade de querer, né, ler e dar continuidade
nessa história. Como que essa história vai se desdobrando, né? Do grande profeta Jeremias, de Deus falar através do profeta. A gente vai caminhando e vendo essa relação de Deus com o homem, da obediência à desobediência, as próprias consequências que os homens mesmos cometem, né? Como eu, talvez como você consiga perceber, né? Que na maioria nós mesmos cometemos grandes falhas e acabamos sofrendo grandes consequências pela escolha, né, de sermos nós os autores da nossa própria vida e não levando cativa a nossa mente, né, a Deus, ao Pai, em obediência. Bom, então a gente encerra aqui a leitura e eu quero convidar então você a mais uma oração, né, um dia de oração, para a gente encerrar a leitura de hoje. A leitura 2, 9 e 8 de Jeremias. A gente encerra no capítulo 41. A gente vai ter aí mais alguns dias, né? São 52 capítulos. Né? Então, mais alguns dias a gente vai encerrar, mas poucos dias, né? A gente quase chegando no dia 300, né, da nossa leitura. Bom, então convido você a fazer uma oração. Bom dia, Ivonete, tudo bem? Paz de Cristo, irmão, deixa-nos com vontade de visitar essa área linda. Seja bem-vinda, a gente está aqui no sul de Minas, realmente um lugar lindo, né? Deus criou, mas Deus preparou para aqueles, né? Filhos dele, né? Novas moradas, novo céu, nova terra. Esse é um lugar de criação maravilhosa de Deus, mas imagina o que Deus ainda preparou para nós, porque infelizmente, né, o homem pecou e Deus conseguiu, né, no seu imenso amor, conseguiu não, Deus no seu imenso amor, na sua imensa vontade, se manifestou para salvar o perdido, né, vindo Jesus Cristo a essa terra. Mas realmente é um lugar muito bom, ao meio da natureza, é um lugar que traz uma paz, né? Bom, oremos então, irmãos, irmãs, para a gente encerrar a nossa oração. Peço orações por todos nós. Um bom final de semana, segundo a sua vontade. Amém. Oremos então. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai, como o Senhor é bom, o Senhor cuida dos seus filhos. E eu peço perdão ao Senhor, Pai, por não ter fé e acreditar que o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem se demonstrado em cuidar dos seus filhos de uma forma tão carinhosa e tão certa em querer nos corrigir, Pai, mediante a tão grande pecado que ocorre dentro da nossa própria mente, Pai, antes mesmo de a gente executar, Pai, ou tomar ações tão erradas, Pai. Nós vemos isso mediante ao povo que não obedeceu ao Senhor, virou as costas para Ti, quiseram ser autônomo em suas decisões, deixaram o poder subir para a cabeça. Isso foi desde o início da sua criação, Pai. O Senhor queria cuidar, queria conversar e orientar e dar todas as bênçãos que o Senhor promoveu a esse mundo e ao homem, mas o homem se desviou, querendo ouvir a criatura ao invés do Criador. Nós estamos aqui mediante ao Senhor, querendo se humilhar mesmo, Pai, e querer te agradecer porque o Senhor nos corrige, o Senhor vai nos purificando, vai nos transformando, a nos tornarmos, Pai, semelhantes a Cristo. Sabemos que estamos longe da estatura de Jesus, mas queremos caminhar com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. Nós pedimos orações e a Tua intervenção, se for da Tua vontade, na vida de todos que aqui passam, leem, acompanhem as orações diárias, que essas Suas palavras eternas possam estar no nosso coração, gravadas dentro de nós, que
possamos olhar para Jesus Cristo, Pai, e ver que a verdade está nele, que toda a obra se completa nele, é por ele, através dele, que todas as coisas foram feitas. Obrigado porque Jesus está intercedendo por nós, à destra sua, Pai. E que teu Espírito possa nos iluminar, nos guiar, nos encher, e que possamos ser amados e ser amáveis, Pai, a todas as pessoas que estão ao nosso redor. Nos proteja, nos guarde, nos livre de todo mal, Pai. E obrigado porque o Senhor venceu a morte e que nós possamos ter a certeza de que um dia nós estaremos junto com o Senhor. Não pelos nossos méritos, não pelas nossas obras, mas por aquilo que Cristo fez, né? Que é salvar o perdido. Nós estávamos perdidos, afogados na escuridão dos nossos erros, dos nossos pecados. E por isso nós pedimos que o Senhor continue nos orientando nesse sentido. Pai, se o Senhor permitir que nós possamos continuar aqui na terra lendo, né, a Tua Palavra, dando continuidade nesse plano de ler toda a Escritura e deixar aqui, Pai, gravado para que mais pessoas possam ouvir da Tua Palavra, Pai. Te agradecemos porque temos a Bíblia, a Tua Palavra em nossa língua e nós possamos entender e compreender e conhecer a Sua vontade. Nos guarde e nos protege, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Bom, obrigado por você estar aqui, né, mais um dia, e ter acompanhado comigo, e você que ficou até o final, né, eu vou pegar esse vídeo, a gente vai salvar e vamos colocar numa playlist. Então, você vai ter aqui depois um card, né, aqui no lado da tela, eu não sei se é o direito ou esquerdo, mas aparece a leitura do dia anterior e o outro aparece esses 298 dias, que é uma playlist total de todos esses vídeos. Você pode clicar, você pode reler, você pode encaminhar, abençoar, né, copiar o link e enviar para outra pessoa. Você pode convidar outras pessoas a estarem junto conosco diariamente. Você que não está inscrita ou inscrito no canal, você pode clicar na minha imagem também, se inscrever e ativar o sininho. Você deixa os seus comentários, se você quiser. Se quiser, deixa um joinha, porque isso também colabora e ajuda para que esse vídeo propague para mais pessoas que buscam, né, assuntos relacionados à palavra de Deus. Bom, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Obrigado mais uma vez por estar aqui. Se Deus permitir, continuaremos, né, o capítulo 42 do livro de Jeremias, né, vão faltar 10 capítulos para nós encerrarmos esse livro, né, e vamos aí seguindo, se Deus permitir, a conclusão de toda a leitura, né. Orem para que a gente continue, né, com esse plano e que surja, né, após a gente finalizar essa leitura, outras formas de a gente ir buscar e conhecer a Deus. Que Deus te abençoe e nos vemos então, se assim permitir, amanhã, no dia 299. Tchau, um beijo a todos.